Bom, pessoal do segundo ano, vamos lá para a nossa nona aula do Currículo em Ação. Então, vocês têm aí o material de história. Agora vamos abordar a política dos Estados Unidos para com a América do Sul. O título desse material é A Política da Boa Vizinhança in a South American Way. Tá? Vamos avançar aqui. Como eu disse, nona aula. Conteúdos e objetivos, Estados Unidos e Brasil, política da boa vizinhança e a americanização das classes médias, fim da Segunda Guerra Mundial e Estado Novo. Objetivos, analisar o contexto da política da boa vizinhança, estabelecendo relações com incentivo ao consumo e a americanização das classes médias brasileiras por meio da cultura de massas. E o segundo conteúdo, compreender a política da boa vizinhança como uma estratégia de guerra e de imperialismo, alinhando os países latino-americanos à hegemonia estadunidense. Vamos avançar aqui sobre o conteúdo. Para começar, então, em 1941, hospedado no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, o próprio Walt Disney criou o personagem Zé Carioca, ou Joe Carioca. Assista a um trecho do longa-metragem de animação Alô Amigos, lançado em 1942, que se passa na América Latina e conta com a presença do papagaio. Então aqui vocês têm a imagem do Walt Disney, né? Aqui uma espécie de pôster de época a respeito do Saludos Amigo, né? Alô Amigos, onde você tem a criação desse personagem novo aqui, que é o Zé Carioca. Então vamos lá. Para começar, você conhecia o personagem Zé Carioca? Sabia que ele foi criado no contexto da Segunda Guerra Mundial? O que achou da cena? Já havia escutado as canções Aquarela do Brasil e Tico Tico no Fubá? No trecho selecionado, o papagaio malandro Zé Carioca guia o Pato Donald em suas aventuras pelo Rio de Janeiro, com direito a samba e cachaça. Como o Brasil é representado? Pensando no contexto, havia motivação no âmbito cultural, além dos interesses artísticos e comerciais, em aproximar os países da América? Discuta com seus colegas. Então aqui vocês têm um pôster, né? Pato Donald de mão dadas aqui com o Zé Carioca, né? Animação Saludo Amigos, né? Alô Amigos, de 1942. Para responder essas questões, aqui a atividade propõe para vocês 3 minutos. Como eu sei que vocês assistirão de forma remota, ninguém vai estar online comigo no momento da exibição desse material, fica a critério de vocês dar uma pausa aí no vídeo, tentar responder essas questões no caderno, e como um norte para que vocês continuem estudando o conteúdo, tá? Eu vou avançar aqui, então você pode dar 3 minutinhos aí, né? Pausa esse vídeo, tenta responder essas questões como uma forma de estudar. Eu vou avançar aqui com o conteúdo. Então vamos lá, próximo slide. Foco no conteúdo. Toma lá da cá entre americanos. Eu vou colocar aqui o nosso leitor, como de praxe, a gente tem bastante texto pela frente. Vamos lá. O toma lá, da cá entre americanos. Após 1941, em plena Segunda Guerra Mundial, o governo de Getúlio Vargas estabeleceu uma aliança estratégica com os Estados Unidos. O Brasil passou a apoiar formalmente os americanos, que, em troca, concediam subsídios para fortalecer o parque industrial brasileiro, como a construção de siderúrgicas. Ainda fazia parte desse acordo firmar a imagem do Brasil como uma liderança na América Latina, ao mesmo tempo em que se procurava criar uma imagem positiva dos Estados Unidos para os brasileiros. Claro que a intenção dos estadunidenses era explorar o mercado consumidor brasileiro. Catelli Jr., 2011. Observe a imagem da propaganda ao lado e responda. Registre suas inferências.
Além de buscar vender seus produtos, o que é possível afirmar sobre a intenção da propaganda da Coca-Cola em relação aos países sul-americanos? Observe o mapa no final do anúncio e pense no contexto histórico. Que modo de vida está sendo vendido na propaganda? Levante hipóteses. De surpresa! Uma das primeiras propagandas da Coca-Cola no Brasil, 1943. 2 minutos revista Seleções. Bom, então aí pelo leitor vocês viram, nessa atividade ela é proposta para 2 minutos, então vocês têm os questionamentos ali. Além de buscar vender seus produtos, o que é possível afirmar sobre a intenção da propaganda da Coca-Cola em relação aos países sul-americanos? Interrogação. Que modo de vida está sendo vendido na propaganda? Levante hipóteses. Essa propaganda e esse anúncio é de 1943, tá? Foi em uma revista. Para responder essa questão aqui, novamente, são 2 minutos. Como eu sei que não vai ter ninguém online aqui comigo no momento dessa aula, eu vou ignorar esses 2 minutos aqui, você que vai regular esses 2 minutos para procurar responder esse questionamento. Então, deixa eu colocar uma imagem ampliada aqui. Aí vocês têm uma imagem ampliada do cartaz. Gostará imensamente do seu delicioso sabor. Tome Coca-Cola, marca registrada. Aí aqui embaixo bem fria, né? Tome Coca-Cola bem fria. Marca registrada está escrito aqui de fundo, tá? Não sei se dá para vocês visualizarem legal isso. E tem a escrita que diz: uma Coca-Cola bem fria não só aplaca a sede, como também é deliciosamente refrescante. O seu sabor incomparável, a sua qualidade, o seu dom de refrescar, fazer com que todos digam: o único igual a Coca-Cola é Coca-Cola. Qualidade digna de confiança. E aqui embaixo está escrito: unidos hoje, unidos sempre. E aí um mapa de toda a América, tá? América do Sul, América Central e América do Norte. Então um mapa de todo o continente americano. E o questionamento vai nesse sentido, né? Então o dizer ali unidos hoje, unidos sempre, e esse mapa do continente americano. Qual que é a intenção com isso? Vou voltar aqui para a questão, para que vocês visualizem a questão novamente. Além de buscar vender seus produtos, o que é possível afirmar sobre a intenção da propaganda da Coca-Cola em relação aos países sul-americanos? Observe o mapa no final do anúncio. Pense no contexto histórico. Que modo de vida está sendo vendido na propaganda? Levante hipóteses. Então são 2 minutos aí, vocês façam essa atividade. Eu aqui vou avançar sobre esse material. Vamos lá para correção. Então, como eu disse, você devia ter pausado e você devia ter feito seus registros. Vamos lá, correção. Correção. Alinhando-se aos Estados Unidos, o Brasil passa a estabelecer uma relação de troca de interesses com os estadunidenses, empréstimos para a construção de um parque industrial no país. Da mesma forma, produtos industrializados dos Estados Unidos passam a fazer parte da vida cotidiana das camadas médias brasileiras e, consequentemente, os elementos de sua cultura. A exemplo da Coca-Cola, que passa a ser vendida no Brasil e em outros países da América Latina, a intenção é passar confiança das marcas estadunidenses, e seu modo de vida atrelado ao consumo. Tome Coca-Cola, é única, aplaca a sede. Além dos objetivos óbvios, ainda revela uma política de Estado que, durante a guerra, ansiava por manter sob sua hegemonia os países do continente, unidos hoje, unidos sempre. Essa política ficou conhecida como Política da Boa Vizinhança. Alinhamento Brasil e Estados Unidos, a Boa Vizinhança. A ligação do Brasil com a Alemanha nazista inquietou os Estados Unidos, interessados nas matérias-primas e no mercado consumidor brasileiro. Para afastar a concorrência alemã, o presidente americano Franklin Roosevelt pôs em prática sua política de boa vizinhança. Enfatizando a cooperação entre os países americanos, ofereceu empréstimos e se dispôs a aumentar as importações de produtos latino-americanos. Foi nesse contexto que o Brasil obteve US$ 20 milhões para construir a usina siderúrgica de Volta Redonda.
Paralelamente, o governo americano procurou cativar o mercado brasileiro, divulgando as maravilhas do modo de vida americano por meio do rádio, do cinema, das revistas e do incentivo ao consumo. O Brasil começava a se americanizar. Domingues, 2009. Para promover a boa vizinhança, o desenhista norte-americano Walt Disney montou um escritório no Brasil e começaram a surgir personagens como Zé Carioca, apresentado ao restante do mundo como produto típico do Rio de Janeiro. Em contrapartida, a cantora Carmen Miranda tornou-se estrela de Hollywood, divulgando nos Estados Unidos o samba brasileiro. Catelli. Bom, Catelli Júnior 2018 é o que ia complementar ali. Então, nesse contexto aí, onde os Estados Unidos ele procura estender sua influência sobre a América do Sul, conseguir um aliado aí contra o eixo, né, contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial, você tem, obviamente, esse trabalho aqui todo feito de marketing que vocês estão vendo. Então, filmes, né, com uma personagem brasileira aí ganhando destaque nos Estados Unidos, virando aí estrela de cinema, uma cantora popular, né, fazendo anúncios de rádio aí da General Electric, uma empresa norte-americana na época, tá? Então é esta forma aí de você integrar as culturas. Não posso esquecer, estou me esquecendo aqui da questão do Zé Carioca, né? O José Carioca, no caso, esse personagem que o Walt Disney vai criar para explorar um pouco aí da cultura brasileira, tá? Então fazer essa integração aí entre o norte e sul, tá bom? Mas vamos avançar aqui sobre o conteúdo. Aqui a gente vai para o fim do Estado Novo. O fim do Estado Novo. A entrada do Brasil na guerra, em 1942, fortaleceu as relações com os Estados Unidos. Contudo, lutar ao lado dos aliados era contraditório, pois defendia-se a democracia lá fora, mantendo-se a ditadura aqui dentro. À medida que se festejavam as vitórias dos aliados, aumentavam as críticas ao Estado Novo. No início de 1945, Getúlio Vargas, cedendo às pressões, começou a abrir o regime, marcou eleições, legalizou a formação de partidos políticos, decretou anistia aos presos políticos e extinguiu o DIP. O prestígio de Vargas junto ao povo era tão grande que ganhou força o movimento popular por sua permanência no poder, sob o lema "Queremos Getúlio". Desconfiados, alguns políticos e chefes militares agiram rápido e, no dia 29 de outubro de 1945, derrubaram o Vargas. Domingues, 2009. Franklin Roosevelt, no banco da frente, conversa com Getúlio Vargas. Bom, vamos O fim do Estado Novo. Conteúdo. Vamos dar uma pausa aqui nesse leitor, né? Então, voltando aqui ao conteúdo. Estado Novo foi o regime ditatorial que imperou no Brasil sobre o mando de Getúlio Vargas, então de 37 a 45. Então, dentro desse contexto, Getúlio Vargas era o ditador, o DIP seria um departamento de controle de imprensa. Então, quando acaba o período aí da Segunda Guerra Mundial, apesar desse alinhamento com os Estados Unidos, né, o Brasil se alinha aos Estados Unidos, existe um apoio mútuo, uma série de investimento dos Estados Unidos no Brasil, o Getúlio Vargas, enquanto ditador, já não se sustenta, porque as ditaduras no mundo elas estavam acabando. Então estava acabando a ditadura alemã, a ditadura na Itália, tá? Então no Brasil essa questão de manter um ditador já não ficava bem. Então em 45, como vocês estão vendo ali, 29 de outubro de 45, você tem a deposição, você tem a derrubada do governo de Vargas. Tá? O narrador ele começou a leitura aqui desta imagem, onde a gente tem o Franklin Delano Roosevelt aqui,
na frente, e lá ao fundo de Bengala o presidente do Brasil, né, o Getúlio Vargas, então o presidente dos Estados Unidos e do Brasil mantendo boa relação. Né? Então aqui, ó, lendo para vocês, Franklin Roosevelt, no banco da frente, conversa com Getúlio Vargas de Bengala, em Natal, Rio Grande do Norte, durante o encontro em 1943. Presidente dos Estados Unidos vem para tratar de esforços mútuos no conflito mundial. Abre aspas. Entre os assuntos tratados no encontro estavam a proteção do Atlântico Sul e o incremento da produção da borracha e outros insumos na Amazônia, fundamental para a fabricação de material bélico pelos Estados Unidos. Também discutiram uma participação mais efetiva do Brasil no combate. Eles visitaram as obras da base aérea de Parnamirim e do Porto de Natal, utilizados pelos norte-americanos. Os presidentes divulgaram uma declaração conjunta onde afirmavam: tivemos ocasião de estudar a segurança das Américas. Estamos convencidos de que cada uma das repúblicas americanas está nela igualmente atingida e interessada. A força está na unidade. Isso aí está no Memorial da Democracia. Bom, posto esse trecho aqui, então vejam bem, período 1943, você tem todo esse contexto de apoio, de aliança entre Estados Unidos e Brasil, entre Roosevelt e Vargas, tá? E aí, como vocês viram no texto anterior, a derrocada do Estado Novo, ela começa em 45 com a deposição do Getúlio Vargas. Bom, agora vamos continuar aqui com o material, com uma sessão na prática. Deixa eu colocar aqui o nosso leitor. Leia os textos nos slides a seguir e aborde. A intermediação de Nelson Rockefeller e o Office of the Coordinator of Inter-American Affairs, OICAIA, na chamada política da boa vizinhança e a sua relação com a cultura de massa e o estilo americano de viver. O rádio e o cinema como disseminadores da cultura estadunidense no Brasil e vice-versa, tendo Carmen Miranda, assim como Zé Carioca, como expoentes dessa aproximação, contribuindo para a política da boa vizinhança, a imagem criada do Brasil e uma americanização das nossas camadas médias. Ok, então a gente vai ver aqui nos slides a seguir. Então a gente tem aqui uma sequência de textos, são 2 textos, tá? Nessa questão da prática antes da correção. Então vamos colocar aqui o leitor. Vamos avançar para os textos. Texto 1. Texto e Carmen Miranda, rádio, cinema, o samba não é rumba. A presença de Carmen nos Estados Unidos e sua importância foram sobejamente discutidas. Ao mesmo tempo que ganhava fama nos programas de rádio, e logo depois, no cinema, Carmen fazia publicidade de cerveja, batom, inaugurava clubes, como Copacabana, em Nova York, e aumentava sua participação na divulgação da política da boa vizinhança. Entre 1939 e 1945, a brasileira participou de diversos filmes de sucesso da 20th Century Fox. Carmen assumiu o papel de representante da cultura musical popular brasileira nos Estados Unidos. Tanto que, em julho de 1940, chegou a declarar, a propósito de sua participação no filme Serenata Tropical, The South American Way, que, pela primeira vez, uma autêntica manifestação da alma popular do Brasil surgiu, tal como é na realidade, num filme de Hollywood. Continua. Carmen cantava a música título do filme, e mais as conhecidas Mamãe Eu Quero e Touradas de Madrid, entre outras. Mas o tratamento melódico que deu às músicas não era exatamente uma autêntica manifestação da alma popular do Brasil. A mistura de habanera, rumba, samba-jongo, tango, marchinha e outros gêneros era, na verdade, mais adequada ao gosto pouco refinado do público médio americano. Carmen não tinha mais uma identidade nacional. Transformará-se em um estereótipo da mulher latino-americana. Mas,
para os idealizadores e executores da política da boa vizinhança, não importava a autenticidade da cultura das outras Américas difundida pelas duas maiores redes e pelos estúdios de Hollywood. O importante era que isso contribuía para obter o alinhamento do Brasil com o esforço de guerra dos Estados Unidos. Muitos filmes foram produzidos pela indústria hollywoodiana dentro do espírito da política da boa vizinhança. Tota, 2000. Texto segundo, a americanização via motion picture. O tremendo esforço despendido pelo governo americano para transformar a imagem da América Latina em algo mais palatável à opinião pública americana precisava ser acompanhado, simetricamente, pela mudança da imagem dos Estados Unidos em nosso subcontinente. A tarefa dos emissários de Rockefeller no Brasil era, de certa forma, mais fácil, porque a pujança da economia, o padrão de vida americano, American Standard of Living, o fetiche dos gadgets asterisco, os filmes de Hollywood atuaram como tropa de vanguarda, que prepara uma invasão. Artistas de Hollywood que vinham ao Brasil para promover seus estúdios muitas vezes cooperavam com o governo americano na tarefa de implementação da política de aproximação com o nosso país. De modo geral, colhiam informações para orientar a ação do Departamento de Estado, no sentido de conquistar a opinião pública brasileira para a causa americana, a defesa das Américas, sob a liderança dos Estados Unidos. O imperialismo da época procurava seduzir o coração do presidente Vargas. Tota, 2000. Nelson Aldrich Rockefeller, de 1908 a 1979, foi um empresário e vice-presidente dos Estados Unidos no governo de Gerald Ford, de 1974 a 1977. Filho de John Davison Rockefeller Jr., dono da empresa petrolífera Standard Oil. No governo Roosevelt, desempenhou a função de coordenador de assuntos interamericanos, Office of the Coordinator of Inter-American Affairs, OCA, para implementar um programa de cooperação dos Estados Unidos com as nações da América Latina, a chamada política da boa vizinhança. Fotografia de Getúlio Vargas e Nelson Rockefeller em 1942. A fotografia, o leitor, né, coloca Nelson Rockefeller. Rockefeller, né, vocês estão acompanhando aí a leitura, então é o senhor Rockefeller. Então, a Standard Oil, uma das petrolíferas, né, mais importantes da época, era um dos homens mais ricos do mundo. Gadgets, então gadgets ali bugiganga, né? O leitor também tem dificuldade aí quanto a esse termo. Obviamente a gente vai abordar cada detalhe aí em sala de aula, principalmente com vocês anotando as dúvidas. Aqui não vai adiantar muito eu ficar teorizando muito sobre as possíveis dúvidas de vocês, tá? Então, por favor, não deixem de anotar, né, as dúvidas para a gente resolver em sala de aula. Eu cometi um ato falho aí no início dessa gravação, onde eu trato a Carmen Miranda como brasileira, né? Então, também brasileira, podemos dizer que ela é portuguesa de nascimento e brasileira aí de criação, tá? Então se torna aí como o próprio texto diz, né? Depois se torna um estereótipo da mulher latino-americana, mas foi uma figura importante para integração, essa integração política aí proposta pelos Estados Unidos na época, tá? Então vamos avançar aqui sobre o material, vamos para a correção. Correção para o sucesso da sociedade de consumo no Brasil e América Latina. Os meios de comunicação, principalmente o rádio e o cinema, tornaram-se artifícios empregados na denominada política de boa vizinhança desenvolvida durante o governo Roosevelt, sob coordenação do bilionário Nelson Rockefeller Jr. Office of the Coordinator of Inter-American Affairs, OCA. A guerra propiciou a aproximação e a cooperação entre os países americanos. Sob uma ditadura estadounivista, até o Acordo de Washington e a declaração de guerra contra o Eixo, 1942, o Brasil tinha uma forte relação econômica com a Alemanha. Assim sendo, Vargas soube usufruir e jogar politicamente, com a intenção de obter investimentos, no caso, a melhor oferta dada pelos norte-americanos por intermédio de Oswaldo Aranha, o que aumentou as importações de produtos latino-americanos, obtendo também investimentos para a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda.
Correção nesse jogo de interesses. As estratégias de aproximação não estavam apenas relacionadas à venda dos produtos estadunidenses, mas ao ideal dos valores liberais e de consumo e, nesse sentido, as camadas médias brasileiras deixam de ter a Europa, França, como referencial e passam a estimar o progresso dos Estados Unidos, seu estilo moderno, suas bugigangas, gadgets. Em contrapartida, a outra América passa a ser construída aos olhos dos estadunidenses médios de forma empática, pela comunicação e pela informação, no cinema, no rádio, aliás, de forma bastante estereotipada, seria nossa cultura como gostariam de compreendê-la. Sendo palatáveis aos olhos do americano médio, o samba vira rumba, o papagaio é um malandro, etc. Assim sendo, essa cultura exótica passa a ser elogiada e reconhecida, como o caso de Carmen Miranda e seu turbante de bananas e do personagem criado por Walt Disney, Joe Carioca. Vamos discutir seus hábitos de consumo e suas influências pelas mídias sociais? Leia o fragmento de texto no slide a seguir e pense sobre que aspectos lhe chamam a atenção para que você visualize conteúdos de YouTubers. Você se identifica com o influenciador que costuma seguir? Qual marketing está sendo realizado nas postagens? Você consegue identificar? O YouTuber é contratado de alguma empresa para fazer propaganda? Tem produtos licenciados? Que tipo de likes você deu nas plataformas dos influenciadores digitais? Por quê? Quais produtos você adquiriu em função das dicas desses YouTubers? Você se deixa influenciar pelas sugestões de conteúdos, produtos, marcas, etc? Dê exemplos do que já consumiu a partir da sugestão desses influenciadores. Explique. Bom, então aí vocês têm uma série de questionamentos. O material anterior, ele abordou a política da boa vizinhança, onde você tem Carmen Miranda, Zé Carioca como elementos aí dessa integração, entre aspas, cultural, tá? Visando aí, obviamente, a aliança entre os países, porque você está no contexto de Segunda Guerra Mundial, a aliança política entre os países era de interesse mútuo, tá? Então era um bom negócio para os Estados Unidos, inclusive para o Brasil. Então você teve aí uma série de acordos, a construção da usina, né, siderúrgica de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, fez parte desse acordo, era importante para a industrialização do Brasil. Tá? Para os Estados Unidos, você estende, através das suas multinacionais, tanto do cinema, né, como a Fox, como empresas como a Coca-Cola, você estende a influência cultural na região e, obviamente, você lucra com tudo isso. Tá? Então foi um acordo ali de interesse mútuo, mas principal beneficiado, obviamente, Estados Unidos, né? Isso aí também é uma prática de imperialismo. Então o que a gente está abordando aí nessas questões tem muito a ver com uma influência cultural e os hábitos de consumo de vocês. Então questiona ali, por exemplo, sobre YouTubers, né? Questão do marketing, a influência que exerce, se você de certa forma replica os comportamentos desses YouTubers que vocês seguem, tá? O material que vocês curtem. Então hoje, principalmente a mídia, ela já não é tão centralizada, melhor, ela já não é centralizada como era aí na década de 40, no momento em que o texto está abordando. Mas vamos lá, então, diante de todas essas questões, vamos ver aqui o texto. Dá um like e se inscreve no canal. Vamos ver o que diz esse material pra gente. Dá um like e se inscreve no canal. O YouTuber consome algum conteúdo da mídia e, segundo os critérios de filtragem do seu canal, determina que tal conteúdo é relevante para ser comentado. Em seguida, produz o vídeo, edita-o e posta no YouTube. O internauta consome as notícias sob o ponto de vista do YouTuber, com uma dupla presença da mídia, a dos meios de comunicação e a do líder de opinião por meio da internet. Apesar disso, o YouTuber apresenta-se como sujeito anônimo, pelo fato de não ser celebridade das mídias tradicionais, o que lhe proporciona certa legitimidade perante os assinantes de seu canal, é uma pessoa anônima falando para outros anônimos. Por essa razão,
É reconhecido como líder, tornando-se, com o passar do tempo, uma celebridade midiática da internet. Mota, Bittencourt, Viana, 2015. Analisamos o contexto da política da boa vizinhança, estabelecendo relações com o incentivo ao consumo e a americanização das classes médias brasileiras por meio da cultura de massas. Compreendemos a política da boa vizinhança como uma estratégia de guerra e de imperialismo, alinhando os países latino-americanos à hegemonia estadunidense. Bom, pessoal, então, como vocês viram aí, já pulamos do texto que fala sobre youtuber e já chegamos aqui no que aprendemos hoje, tá? Então, análise e compreensão, né? Se você pega aí cada um dos tópicos. Espero que vocês tenham anotado as dúvidas para que a gente discuta em sala de aula. Obviamente, esse material aí eu vou trabalhar com vocês em sala de aula, vou esquematizar com vocês alguns mapas mentais na lousa e a gente vai esmiuçar cada detalhe aí do Estado Novo, essa política de boa vizinhança, no caso essa prática de consumo e imperialismo aí que faz parte dessa política, tá certo? Uma reflexão que fique aí para vocês a respeito do youtuber, né? Como no texto anterior disse. Reflitam sobre a influência que esses youtubers exercem sobre vocês. Eu digo pelo seguinte, enquanto professor, alguns youtubers terminam prejudicando o meu trabalho quando fazem algumas críticas levianas à minha profissão em si e a conteúdos abordados em sala de aula, conteúdos esses que fazem parte de um currículo oficial, que tem um embasamento pautado em estudos, né, em metodologia, e alguns youtubers terminam abordando determinados assuntos de uma forma bastante superficial, leviana, né, tendenciosa. Então é legal tomar muito cuidado com algumas falas. Sim, temos youtubers que são ali, estão ligados a algumas instituições e, portanto, terminam aí tendo muito cuidado ou muitas vezes prestando um serviço, né? Temos youtubers que trabalham aí com a questão de preparação para vestibular, né? Temos youtubers aí que têm uma formação dentro de suas respectivas áreas e tem propriedade para falar do assunto, então isso é interessante verificar. Quem tem propriedade para falar de determinados assuntos e quem simplesmente está emitindo algumas opiniões e distorções bastante levianas da história. E eu, enquanto historiador, me preocupo muito com esse ponto. Obviamente que esse material aqui eu não emito opinião, tá, pessoal? Isso aqui é um material oficial do governo, eu trabalho para o governo de São Paulo, né? Eu sou um servidor público e principalmente esse material aí, eu posso dizer que ele está de acordo com os estudos historiográficos. Então não tem nada aí de distorção ou de uma visão tendenciosa de mundo. E se tivesse também, eu não, de forma ética, eu não estaria aqui utilizando esse material como base para o trabalho. Mas vamos lá, só para a gente finalizar, peço para vocês estudem esse material, vocês têm o PDF de tudo isso aí, tá certo? Então, a leitura de textos aqui, ela muitas vezes facilita só tomar um conhecimento geral do material, mas anotem as dúvidas direitinho para a gente trabalhar em sala de aula. Não vou prolongar muito isso aqui não, vamos encerrar por aqui. Tá certo? Então, até a próxima segunda-feira, na nossa aula presencial, com as dúvidas e vamos avançar sempre sobre esse conteúdo da melhor forma possível. Tchau, tchau.